Olá, comandantes, e sejam muito bem-vindos a bordo do L4 Grasshopper da Flight Replicas, aqui para o Microsoft Flight Simulator. Ele que vem em 3 versões, vem nesta que vocês estão a ver, que é a versão de observador, tem um rádio com uma antena gigante ali atrás, tem também uma versão sem o rádio e tem uma versão com flutuadores. Nós hoje vamos ver um bocadinho o avião, estamos também aqui no sul da Alemanha e vamos aproveitar para visitar a fortaleza de Hohenzollern, que é um castelo gigante que há aqui na Alemanha, que pertence a uma das principais famílias reais europeias. Portanto, fiquem aí desse lado, deixem já aí o vosso like em baixo também, subscrevam o canal se ainda não o fizeram e considerem também entrar para o posto de comando, para o nosso grupo aqui no YouTube. Vocês vão ter acesso ao canal de Discord, descontos em add-ons e muito mais. É só carregar aí no botão aderir. Então, vendo aqui o avião por fora, eu diria que não temos nada de errado com ele. Aliás, temos o tipo de texturas e o tipo de detalhe 3D que já estamos habituados. Ele tem cerca de 2 a 3 texturas para cada tipo de avião e são bastante semelhantes, são texturas da Segunda Guerra Mundial, já que este avião era muito usado na Segunda Guerra Mundial para observação, onde é que estão os inimigos, e depois apontar a artilharia para lá. Portanto, apesar de ser o avião mais pequeno ao serviço, durante a Segunda Guerra Mundial era dos mais mortíferos por causa disso. Vamos começar aqui o startup. Vocês podem ver também por dentro, em termos de qualidade estética não está nada mal. Os instrumentos são de fácil leitura, são todos instrumentos especiais aqui para este avião. E então vamos começar. A primeira coisa que nós temos que fazer é ligar então aqui o fuel para a frente. E depois vamos pôr aqui os magnetos em ambos, que é ali. Vamos dar aqui um pouco o primer, está muito frio aqui. Vamos dar aqui 3, eu vou pôr um bocadinho de acelerador. E agora, na realidade, nós tínhamos que clicar aqui, só que nesta versão não dá, por isso temos 2 alternativas, ou fazer o Ctrl E, ou aqui nos magnetos. Já estamos a ouvir o som. Ok, quando nós fomos o avião a trabalhar, nós temos que ir para as cerca de 700 rotações, que é para aquecer o motor, e depois aqui o que nós temos que ver é a temperatura do óleo não pode subir para mais de 220 Fahrenheit, isto está em Fahrenheit, e a pressão do óleo não pode ir abaixo dos 30. Portanto, se vocês ligarem o motor e ao fim de 80 segundos ainda não tiverem a pressão dos 30, vocês têm que desligar novamente o motor e ver o que é que se passa. Vamos então fechar a porta. Vocês podem carregar, o ponto de carregar é muito estranho, é para aí aqui, mas há aqui um atalho que é este botãozinho aqui e fecha a porta, e para o superior é este botãozinho aqui, não é? E fecha. Então, agora isto não tem travão de mão, portanto vai ser com o travão de pé. Nós vamos segurar aqui e vamos até às 2100 rotações. Fazer aqui o engine run up, ver se isto está tudo ok, mais ou menos ali, não é? Portanto, agora com ele assim nós vamos só para o magneto direito, ver quanto é que caiu. Não caiu praticamente nada, não é? E vamos aqui para o esquerdo. Ok, o esquerdo está igual, de volta a ambos. Ok, não caiu nada. Portanto, o máximo que eles dizem é se cair mais de 75 RPMs, pode estar alguma coisa errada. Ok, vamos então tirar outra vez aqui o acelerador. E ele agora deve estar aí na casa das 600 rotações por minuto, mais ou menos. Vamos lá ver, em termos de temperatura está ok, convém também não partirmos logo com o motor frio. Portanto, ele está a fazer 800 RPMs, mas eu não posso tirar mais acelerador. Portanto, sim, vamos deixar assim. Vamos então ver como é que o avião se comporta no ar. E vamos ver aquele castelo que está lindo. Vamos a isso então. Ok, tira o travão, vamos começar aqui a acelerar. Nós estamos aqui nesta pista que é de relva.
E então, pá, não se vê a pista, mas confia em mim, isto é só ir aqui em frente. E o avião é extremamente lento, extremamente lento. Ok, estamos agora nas 50 milhas por hora. Nariz para cima, não temos flaps, não temos luzes, não temos nada. Mas como ele demora um bocadinho a subir e hoje está muito frio, eu vou dar aqui a volta pela direita, que é onde há menos montanhas. Estamos aqui assim, isto mais baixo. Não lhe posso dar aqui um grande bank angle, senão a gente vai já quase ao chão. Como isto não tem flaps nem nada, é muito fácil entrarmos em perda, principalmente assim com este tempo tão frio. Depois outra coisa que eles também avisam no manual é que o trim é um bocado lento, isso é de propósito, ok? É para dar mais realismo. Portanto, se vocês tiverem a dar trim nose up ou nose down e ele não tiver logo a corresponder, é por causa disso. Ok, eu vou agora seguir aqui o rumo 310 mais ou menos e nós vamos chegar então à fortaleza de Hohenzollern. Eu esqueci-me de ver isto aqui à nossa frente, é o combustível. Portanto, quando este ferrito estiver muito para baixo, quer dizer que a boia já está lá em baixo, ficamos sem combustível. De resto é muito espartano, como estão a ver aqui atrás. Nós não vamos ter luzes, não vamos ter nada mesmo, é só abrir e fechar a porta. E sinceramente foi isso é que me desapontou ligeiramente neste avião, porque eu acho que está muito bom, até na dinâmica de voo, pelo que estava o Piper Cub do Flight Simulator X, está praticamente igual a este. Em termos estéticos está ótimo e a modelagem em 3D também, mas depois não há aqui muito que fazer, não é? Nem sequer dá para clicar no hélice para começar o avião, então eu acho que para um avião que custa mais de 19 euros está um bocadinho pobre, não é? Estamos aqui então a aproximar-nos do castelo de Hohenzollern. Me faz um bocadinho lembrar o Palácio da Pena, só que sem o colorido. Aquelas torres ali fazem um pouco lembrar o Palácio da Pena e também o facto de estar aqui no topo de um monte, mas eu julgo que é maior, é um castelo maior. Ele hoje é propriedade ainda da família Hohenzollern, de um dos herdeiros então da família, que é o George Friedrich. Eu estive à procura na internet e como este castelo ainda é propriedade privada, eu julgo que não é possível visitá-lo, mas aqui perto, numa cidade chamada Sigmaringen, há um castelo que já foi também propriedade dos Hohenzollern e que vocês podem visitar, eu já lá fui. Tem inclusivamente ligações à família real portuguesa e eu quando lá fui eles mostraram uma carta que devia ter para aí uns 200 anos, escrito em português. E estava naquele tipo de letra, naquele cursivo, mas é para um cursivo muito antigo, e apesar da letra ser muito bonita, lá de uma princesa portuguesa que vivia lá, eu só consegui ler uma frase aqui e outra ali, mas está engraçado, vocês podem visitar, podem até, estão lá umas espingardas super antigas, super pesadas, eles deixam-vos segurar nelas, vale a pena visitar. Vamos fazer aqui então uma última passagem próximo do castelo, já que isto é um avião de observação, e depois vamos fazer uma aterragem que também não vai ser fácil num avião de trem convencional, como é o caso deste L4 Grasshopper. Bem, comandante, eu estou aqui com um grande problema de gelo no vidro, não é? Acho que dá para ver, mas por fora é evidente. Portanto, o avião está a congelar completamente, então nós vamos ter que ir já aterrar. E vamos já aqui neste pequeno aeródromo que há no topo desta colina. Ok, vamos já para aqui, já se vê ali a pista. Está completamente gelado o avião, não é? Portanto, isto com o peso do gelo, e é que nem sequer está a nevar nem nada, não é? Isto é só da temperatura. Por isso vamos ter que aterrar imediatamente. Que eu saiba, este avião não tem nada para nos proteger contra o gelo, por isso eu não sei o que é que a Força Aérea fazia no inverno, se eles não usavam avião ou o que é que eles faziam, não sei. Ok. Bem, estamos então a 60, está em milhas por hora, isto é pista de relva aqui em cima, portanto estamos um bocado à vontade.
Mas agora tenho que ter cuidado porque a velocidade de stall pode ser bastante mais alta, tendo em conta as temperaturas e tendo em conta o gelo. Ok, infelizmente não temos aqui flaps, não temos nada, por isso eu vou ter que fazer aqui uma aterragem mesmo um pouco mais rápida, não é? Ok. Nariz para cima, travões. Isto não está a travar, não. Isto não está a travar. Ok, epá, paramos mesmo. Ui, deixa travar. Deixa travar que isto não tem travão de mão. Bem, olha ali. É que mais um bocadinho eu ia lá ter abaixo. Uau, usámos a pista toda. A pista também é inclinada, não é? E olha o estado em que está o avião. Isto mais meia hora de voo assim e estávamos no chão. Meu Deus. Bem, este foi o L4 Grasshopper, mas eu tenho muitas mais reviews aí no canal, são mais de 40, portanto cliquem nessa lista de reprodução e vejam, de certeza que há lá algum avião que vos interessa. Não se esqueçam de subscrever o canal. Estou lá do outro lado. Até já.